Quando falamos na série original de Star Trek, a primeira tripulação que vem na nossa cabeça é aquela liderada pelo Capitão Kirk, que tem na ponte de comando nomes como Spock, Uhura, McCoy, mas antes de termos esses personagens, no episódio piloto da série, essa tripulação teve sua estreia junto da série, mas tem uma história muito curiosa, que vai de um destino trágico na série original da antes. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje nós vamos conhecer a trajetória do comandante Christopher Pike e entender onde Strange New Worlds está na linha Tudo começa no ano 1964, quando Gene Roddenberry apresenta Cage. Nele somos apresentados a uma Enterprise liderada por Jeffrey Hunter como o Capitão Pike, junto de Majel Barrett como a primeiro imediato número 1 e Leonard Nimoy como o oficial de ciência Spock. Logo de cara, vemos em Pike um personagem muito mais dramático. Um homem que cobra muito de si e está em dúvida sobre sua capacidade. No episódio, Pike vai com seus companheiros até o planeta Talos 4 para investigar um pedido de socorro. Investigação que os coloca diante dos Talosianos, uma espécie de alienígenas mega cabeçudos capazes de manipular mentes através de ilusões telepáticas. Eles acharam o piloto intelectual demais. Eles queriam uma coisa mais aventureira, menos cérebro, mais ação. Então aconteceu algo extremamente raro naquela época. Eles deram ao Roddenberry uma segunda chance. Série como nós conhecemos, onde homem nenhum jamais esteve. Sim, apesar de não ter sido o primeiro episódio a ser exibido, esse foi o primeiro episódio produzido no novo formato. E do elenco do piloto original, o único que retornou nesse episódio foi o Nimoy como Spock. Inicialmente, a intenção do Roddenberry até era manter o Jeffrey Hunter no papel de Pike, mas o ator já estava em outra fase e preferiu investir mais na sua carreira no cinema. E quem assumiu o papel principal? Ninguém menos que William Shatner, que agora interpretava o Capitão James Kirk, o cara mais legal da galáxia, esquecíveis, incluindo algumas das mais épicas cenas de luta. Depois disso, normalmente o piloto permaneceria como uma pérola esquecida. O tipo de coisa que só aqueles fãs que sabem falar idioma Klingon conhecem. Até mesmo porque levou uns bons anos para esse episódio piloto ser exibido na TV. Mas aconteceu que no meio da produção da primeira temporada, eles ficaram sem roteiros. Então, para a série não ser encerrada, que recebeu o título The Menagerie, ou A Coleção. Nesse episódio, Kirk chega junto com Spock e McCoy na base estelar 11, em resposta a uma transmissão supostamente feita pelo ex-comandante da Enterprise, o Capitão Pike. Porém, ninguém na base sabia sobre o envio dessa mensagem. Percebendo a confusão de Kirk, o Comodoro leva ele até a seção médica, onde estava Pike naquele momento, e ali ele descobre que o seu antecessor teve um destino bem terrível. E com isso ele passou a dedicar o seu trabalho ao treinamento de jovens cadetes. Porém, tudo mudou quando, durante uma inspeção em uma nave de cadetes, uma placa defletora se rompeu, e para salvar os sobreviventes, Pike se expôs a uma alta quantidade de radiação. Como resultado, ele acabou totalmente desfigurado e confinado a um tipo de cadeira de rodas do futuro, através da qual ele se comunica por sinais sonoros. E assim Kirk percebe que aquele homem, naquele estado, definitivamente não tinha enviado a transmissão. Então, quem teria? É aí que nos é revelado que essa transmissão foi forjada por Spock, que ao saber do estado do seu antigo capitão, decide fazer algo por ele. Desafiando todas as autoridades, ele leva Pike a bordo da Enterprise e define seu curso para o planeta proibido, missão que apenas Pike
Pike conhecia o motivo, e indo até lá, Spock estava arriscando não apenas a sua carreira, mas também a sua vida, já que a desobediência a essa regra podia ser punida com pena de morte. No meio da viagem, Spock se declara culpado e pede para ir a julgamento. E diante do júri, ele justifica os seus atos através da gravação de uma viagem passada. Viagem que é justamente o episódio piloto da série. Assim, pela primeira vez, o público assistiu o encontro de Pike com os Talosianos, os sobreviventes de uma antiga espécie alienígena à beira da extinção que captura Pike em uma tentativa de reconstruir a sua civilização. Para isso, eles tentam fazer ele se apaixonar por uma outra humana chamada Vina. Por fim, Pike consegue se livrar das ilusões talosianas e descobre que Vina era bem diferente de como ele via. Quando encontraram Vina nos destroços, os talosianos a acolheram e fizeram o melhor para restaurar o seu corpo. Porém, por não ter outras referências de como era um humano, eles foram incapazes de fazer uma restauração perfeita. Por isso, passaram a usar as ilusões para manter ela sempre jovem e bonita. E depois de assimilar os registros da Enterprise, os talosianos concluem que não seria uma boa ideia usar a espécie humana na reconstrução da sua civilização. Afinal, os humanos tinham emoções muito primitivas e não gostavam de viver aprisionados, mesmo que essa prisão fosse a ilusão de uma experiência positiva. Então eles liberam a Enterprise e criam para Vina uma ilusão onde Pike teria ficado no planeta. Antes de partir, o comandante até se oferece para ajudar eles de alguma forma, mas a decisão final dos talosianos é manter as duas civilizações separadas. Eles temiam que os humanos aprendessem os seus poderes mentais e também acabassem se destruindo. Mal sabem eles que a gente não precisa disso. Mas enfim, foi assim que Talos 4 passou a ser um planeta proibido pelas regras da Federação. De Spock em ajudar o seu amigo, os talosianos decidem aceitar Pike em Talos no mundo talosiano, onde agora ele viveria junto do seu antigo amor. Um final trágico, mas que é interessante porque incorpora o primeiro piloto no cânon de Star Trek. Depois disso, Pike e sua tripulação foram mantidos fora dos holofotes da franquia. Algo próximo de um retorno de Pike chegou a acontecer em 2009, quando ele apareceu como um tipo de mentor para o Kirk no Kelvin verso do J.J. Abrams, que se trata de outra linha do tempo. O seu retorno definitivo veio mesmo em 2019, quando ele reaparece na segunda temporada de Discovery, agora interpretado pelo ator Anson Mount. No episódio final da primeira temporada de Discovery, a nave recebe um pedido de socorro de outra nave da frota estelar, que era nada menos do que a Enterprise. A Enterprise sofreu uma falha crítica, o obrigando a enviar um pedido de socorro. Assim, conforme manda o regulamento diante de missões críticas, Pike assume temporariamente o comando da Discovery, algo que temos certeza quando ele tem contato com a projeção da Vina, que ainda vive em Talos com a sua versão inteligente. A Discovery não acontece antes da série clássica? E a resposta é sim. A temporada 2 da Discovery se passa em 2257, antes da série clássica, que começa em 2265. Porém, ela se passa depois da ida a Talos 4, que acontece bem antes, em 2254. E é durante o seu tempo na Discovery que Pike tem um momento bastante crítico da sua história. No final da segunda temporada, no episódio Através do Vale das Sombras, ele precisa ir até Borage, um dos locais sagrados dos Klingon e a fonte de algo muito raro na galáxia, os Cristais do Tempo. Para poder obter um desses cristais, Pike é submetido a um tipo de teste, onde ele precisaria ver o futuro. E como nós sabemos, esse
futuro não é nada bonito. Obviamente, saber o que aconteceria deixa Pike chocado, mas então o monge lhe oferece duas opções: escapar desse futuro sombrio ou levar o cristal e selar esse destino. Por fim, a escolha de Pike é o seu compromisso como capitão da frota, sua dedicação a manter a paz na galáxia. Pike aceita o seu destino, mas isso não significa que ele esqueceria o que viu no monastério Klingon. Assim chegamos aos eventos de Strange New Worlds, que acontece 2 anos após Discovery. Mantendo em segredo sua visão, Pike retorna para a Terra e passa um tempo na sua residência em Montana, onde ele começa a repensar a sua vida. Depois de ter visto aqueles eventos, ele fica em dúvida sobre voltar ou não para a Enterprise. Afinal, sabendo do seu futuro, ele não poderia mudar tudo? Por fim, mais uma vez, Pike opta pelo seu dever com a frota. Não importa qual fosse o seu destino, ele seguiria com a sua missão, em uma jornada onde ele deve aprender a fazer o seu melhor no presente enquanto se desapega do seu futuro. Uma história que já conhecemos o fim, mas que ainda vale a pena aproveitar a viagem. Wherever our mission takes us, we'll try to have a little fun along the way too, huh? E esse foi mais um vídeo da nossa série explorando o universo de Star Trek. Para muito mais entretenimento de todas as galáxias, é só continuar aqui no Central Pandora e vejo vocês por outros mundos.